Paz e graça, queridos. Nesse vídeo eu quero trazer um resumo no que diz respeito à doutrina da Trindade. Bom, logo de início que eu quero apresentar o autor desse artigo, que seria aqui o pastor Cleverson de Abreu Faria, tá bom? Bom, aqui nesse artigo nós temos a seguinte temática, tá? O seguinte tema: doutrina da Trindade, índice geral e definição. Tá aí que é o site. Daí o site que seria Sola Escritura, tá? Seria aqui o site que contém esse artigo, tá? Índice geral, definição, provas da Trindade, há um só Deus vivo e verdadeiro. Deus existe como três pessoas. Aqui é um índice geral, tá? Do que será tratado. Definição, provas da Trindade, há um só Deus vivo e verdadeiro. Deus existe como três pessoas. O Pai é Deus, o Filho é Deus. A Cristo são atribuídos atributos que são designados somente a Deus. O Espírito Santo também é Deus. Bom, são pessoas distintas entre si, relacionamento pessoal, são apresentadas separadamente. Quanto às obras de cada um, a criação do universo, a criação do homem, a morte de Cristo, a ressurreição e inspiração das Escrituras. A doutrina da Trindade no Velho Testamento, os nomes de Deus no plural, o anjo do Senhor, a bênção araônica, logo no início, a Trindade no Novo Testamento, a fórmula batismal, no batismo de Cristo, na bênção apostólica, o Filho e o Espírito é Deus. Principais declarações bíblicas, as três pessoas recebem os mesmos atributos. Bibliografia, depois eu vou apresentar para vocês no final. Definição: Deus é uma unidade, que logo já começa, é um índice geral, tá? Nós temos aqui por início, aqui com o tópico 1, definição, tá? Deus é uma unidade, uma essência divina, existindo em três pessoas na divindade. Sendo essas três, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A palavra Trindade não encontra na Bíblia. A primeira coisa que nós temos que observar é que a palavra, o termo, o vocábulo Trindade não se encontra na Bíblia. Mas o conceito sim é encontrado a partir de uma síntese, a partir de uma análise teológica, tá? Nós podemos também encontrar o conceito da Trindade, tá? O credo atanasiano diz: adoremos um Deus em Trindade, e Trindade em unidade, sem confundir as pessoas, sem separar a substância. Cada uma das três pessoas da Trindade é Deus, sendo iguais em autoridade, glória e poder. Cada uma igual às outras, merecendo o mesmo culto, a mesma devoção, a mesma confiança e fé. Segundo, provas da Trindade. Há um só Deus vivo e verdadeiro. A doutrina da Trindade não é uma forma de triteísmo, ou seja, não é uma crença em três deuses, tá? Não pode ser confundido com três deuses, tá? Separadamente, ou seja, o Filho é um Deus, o Espírito Santo é outro Deus e o Deus Pai é outro Deus, tá? Fazendo assim uma soma entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, chegando no resultado de três deuses. Não, absolutamente não pode ser entendido como os três deuses, tá? Senão nós iremos cair no triteísmo, tá? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6,4 seria o Shema, né? Seria o padrão aqui de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor Deus dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim não há Deus. Isaías 4,4,6. Olha que interessante. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 23. Ora, se Jesus ele seria um Deus diferente, segundo a visão unitarista, um Deus menor, logo esse texto não pode ser aplicado ou pode ser observado no que diz respeito a essas nuances, tá? Por quê? Porque se Jesus Cristo ele é um Deus menor e nós só podemos chegar ao Pai através do Filho, então esse texto aqui ele quebra essa premissa, ele quebra, na verdade, essa a argumentação e essa lógica, tá bom? Eu e o Pai somos um. João 10, versículo 30. Obviamente que existem algumas discussões do mundo acadêmico, tá? Aí o nível mais avançado que diz respeito à exegese, tá? Mas aqui só quero trazer aqui um resumo que diz respeito à doutrina da Trindade, tá? Eu e o Pai somos um. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Tiago 2,19. Sabemos que o ídolo de si mesmo nada é do mundo, e no mundo, nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4. Então veja que esse texto está reverberando que só há um Deus. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus.
e Pai de todos, a qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Efésios capítulo 4, versículo 5, versículo 6. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse 22, versículo 13. Deus existe como três pessoas. Então vejam aqui agora. E aqui esse tópico B, ele vai reverberar Deus existindo, tá, em três pessoas. Ó. O Pai é Deus, todavia, para nós há um só Deus, o Pai. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Segundo a presciência de Deus, Pai. 1 Pedro 1, 2. Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. João 20, 17. O Filho é Deus, Cristo, o qual é sobre todos Deus, bendito para todos sempre. Romanos 9, 5. Então veja que fica uma ligação, tá, entre o Pai e entre o Filho, tá, correspondendo entre si e contribuir. Na verdade aqui estão ligados entre si com a mesma lógica aqui contextual, tá, ou textual. Porquanto nele Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2,9. Eu e o Pai somos um. João 10,30. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1. Também existe uma discussão em outro livro, tá, um livro mais acadêmico, aqui dentro da análise exegética, aqui dentro desse texto aqui de João capítulo 1, versículo 1, tá? Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito. Veja que Jesus é chamado de Deus claramente, que é Deus unigênito, tá? Da mesma espécie, que está no seio do Pai, a quem o revelou. João 1,18. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. João 20, 28. E Tomé declara que Jesus é o seu Senhor e também o seu Deus. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Hebreus capítulo 1, versículo de número 8. Aqui temos uma coesão ensofórica, tá? Também existe aqui uma análise mais detalhada, com mais profundidade no que diz respeito à exegese, tá? Coesão ensofórica é que essa narrativa aqui, ela está fazendo uso de outro contexto fora desse texto aqui presente, isto é, um texto de Salmos que é referente ao Pai, aplicado aqui pelo autor de Hebreus ao próprio Filho, tá? Estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5, 20. Então veja que no tópico anterior nós podemos perceber, observamos que o Pai foi chamado de Deus. Aqui nesses textos o Filho é chamado claramente de Deus. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Tito 2,13. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Apocalipse capítulo 4, versículo de número 11. Texto fortíssimo, tá? E a revelação aqui da pessoa de Cristo como o próprio Deus. A Cristo são atribuídos os atributos que são designados somente a Deus. Aqui é interessante, tá? A Cristo são atribuídos os atributos que são designados somente a Deus. Veja, a santidade, Marcos 24, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, João 8, 46 e Hebreus 7, 26. Não vou repetir todas essas referências para o vídeo não ficar tão longo, tá? Eternidade, João 1, vida, imutabilidade, onipotência, onipresença e criação. João 1,3, Cristo é declarado como Criador, tá? João 1,10, Colossenses 1,15 e 17, e Hebreus 1,3, tá? Todas essas referências, esses textos aqui reverberam que Cristo, ele é o Criador, tá? Ressuscitando os mortos, João 5, 27 e 29. Oração e devoção devem ser dirigidas a Cristo. Aqui nós temos uma gama uma gama de informações, uma gama de textos, tá? Com referência que a Cristo é dirigida as orações e as devoções dos fiéis. Conforme esses atributos que são dados a Cristo, nos é ensinado de forma clara a sua divindade. Caso contrário, seria uma blasfêmia atribuir a ele os atributos caso não fosse Deus. Obviamente, fique claro que todos esses textos que reverberam devoções, orações, atributos incomunicáveis a Cristo, se ele não fosse Deus, todos esses atributos, orações, devoções não seriam dados a Cristo. Isso seria uma blasfêmia, tá? Bom,
O Espírito Santo é Deus. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse a quem? Ao Espírito Santo. Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ora, uma hora o texto fala que na verdade quem sofreu que mentira foi o Espírito Santo. Outra hora o texto fala que quem sofreu a mentira aqui foi Deus. Tá fazendo aqui uma ligação e mostrando que o Espírito Santo, ele é Deus. Aqui em Atos capítulo 5, versículo 3, versículo 4, tá? Só passando para vocês, esse vídeo é apenas uma análise básica ou, na verdade, aqui um resumo da doutrina da Trindade. Não aqui vou até entrar nos pormenores, no que diz respeito à exegese, tá? Bom, porque qual dos homens sabe as coisas dos homens? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Ora, o Senhor é o Espírito. Veja, ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Então veja que o Senhor é quem? O Espírito, tá? Seria o Espírito Santo, tá? Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome singular do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, versículo 19, tá? Espírito Santo é colocado ao mesmo pé de igualdade com o Filho e com o Pai, e ele tem os mesmos poderes e também atributos, tá? São pessoas distintas entre si. Relacionamento é pessoal. Veja, nas relações pessoais que a Trindade tem entre si, é evidente que são pessoas diferentes. As suas designações, Pai, Filho e Espírito Santo, certificam isso. Usam mutuamente os pronomes eu, tu, ele. Isso aqui está pronomes reto, tá? Usam mutuamente os pronomes eu, tu, ele, quando falam um do outro ou entre si. Mateus 17, 5 e assim sucessivamente, tá? O Pai ama o Filho e o Filho ama o Pai. O Espírito Santo glorifica o Filho. Olha que interessante. O Filho ora ao Pai. João 17,5, João 14,16. O Pai envia o Filho e o Filho e o Pai enviam o Espírito Santo que atua como seu agente. Olha que lindo esses textos que reverberam. No que diz respeito aqui, o Filho e o Pai enviando o Espírito Santo, tá? O Consolador. Porquanto, pelo fato de usar pronomes eu, tu entre si, é evidente que há um só Deus em três pessoas distintas. São apresentadas separadamente. Três pessoas distintas são apresentadas em 2 Samuel 23, 2, 3, Isaías 4, 16, 63, 7 a 10. Igualmente, à vista do fato da criação ser atribuída a cada pessoa da divindade, separadamente, como também a Elohim, como a palavra também disse Deus, Elohim. Façamos o homem a nossa imagem, tá? Seria aqui Elohim, tá? Gênesis 1, 26, tá? Temos forte convicção da mesma verdade do plural de Eclesiásticos 12, e que diz: lembra-te dos teus criadores no dia da tua mocidade, tá? Aqui no texto hebraico está no plural. Isaías 54, 5 que diz: porque os teus criadores ou são teu marido. Olha que lindo esse texto aqui, também no hebraico está no plural, tá? Quanto às obras de cada um, é declarado que cada pessoa realiza as obras de Deus e assim todas as executaram. Nunca é mencionado as três pessoas realizando as obras juntas, e sim com quem como que se a outra não tivesse realizado. A criação do universo, nós temos o Pai, Salmo 102, 25, o Filho em Colossenses 16, o Espírito Santo em Gênesis 1:2, em Jó 26, 13. Tudo se combinam com Gênesis 1:1, Deus Elohim. A criação do homem, Pai, Gênesis 2:7, Filho, Colossenses 16, Espírito Santo em Jó 33, 4. Resumindo, tudo isto em Eclesiástico 12:1, Isaías 54, versículo 5, onde o Criador é plural no original. A morte de Cristo, Pai, Salmo 2:15, Romanos 8:32, João 3:16, o Filho,
em João 10:18, Gálatas 2:20 e o Espírito Santo aqui em Hebreus capítulo 9, versículo 14. Ressurreição, a obra da ressurreição. O Pai em Atos 2:24, o Filho em João 10:18 e 2:19, o Espírito Santo em 1 Pedro 3:18. A inspiração das Escrituras. O Pai em 2 Timóteo 3:16, o Filho em 1 Pedro 1:10 e 11, o Espírito Santo em 2 Pedro 1:21. A doutrina da Trindade no Velho Testamento, que é muito interessante, tá? O Velho Testamento, logo no seu início, insinuando uma pluralidade na divindade, demonstrando assim claramente a Trindade. Gênesis 1:26, Gênesis 3:22, Gênesis 11:6 e 7, Gênesis 20:13, Gênesis 48, versículo 15 e Isaías 6, versículo 8. Aos nomes de Deus no plural, em Gênesis 1, vemos o nome Elohim. Este nome é plural na forma no singular, no significado. Os versículos seguintes demonstram isso. Gênesis 1:26, 27, 32, indicando então uma trindade. Bom, há vários versos que Deus aparece falando consigo mesmo, e com isso demonstrando conselhos dentro da trindade. Sabemos que Deus não se aconselha e nem pede conselhos. Aí nós temos aqui essa referência de textos, tá? Indicando assim uma trindade. Essa autoconversa não pode ser atribuída aos anjos, pois eles não estavam associados com Deus na criação. O anjo do Senhor, esse se trata do Logos pré-encarnado, Deus Filho em manifestação angélica ou até mesmo humana. Algumas dessas manifestações se deram a Agar, aqui em Gênesis 6, 7, 14, a Abraão, em Gênesis 22, 11 a 18, a Jacó, a Gênesis 31, versículo 11 e 13, a Moshe, a Moisés, em Êxodo 3, 2 a 5, a Israel, em Êxodo capítulo 14, versículo 19, a Balaão, em Números 22, 22 a 35, a Gideão, a Juízes 6, 11 a 23, a Manoá, aqui em Juízes 13, 2 a 25, a Davi, em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 15 a versículo 17, a Elias, aqui em 1 Reis, 9, 5 a 7, ele feriu de morte 185 mil assírios em uma noite, em 2 Romanos, 2 Reis, em 19, capítulo 19, versículo 5, etc. Bom, este anjo foi adorado em Êxodo capítulo 3, versículo 5, versículo 6. Se ele não fosse Cristo, seria blasfêmia um anjo receber adoração que é devida só a Deus. Apocalipse 22, versículo 8, versículo 9, nós temos aqui um anjo recusando aqui prosquinel, tá? Que também seria outro assunto. Essas manifestações no Velho Testamento tinham por finalidade prever a hora em que finalmente ele viria na carne. Apenas uma única exceção em que o anjo não é o Logos. Se encontra em Ageu 1:13, onde o próprio Ageu é o mensageiro do Senhor. Outras provas bíblicas dessa afirmação são Gênesis 3:17. Bom, depois vou fazer um vídeo continuando, para o vídeo não ficar tão longo, tá? Mas aqui existe outras questões, tá? A Trindade do Testamento, na forma batismal, o batismo de Cristo, tá? Na bênção apostólica, o Filho, o Espírito Santo é Deus, principais declarações bíblicas, tá? Uma prova espetacular da Trindade, tá? Depois iremos observar aqui com mais calma esses textos, tá? As três pessoas recebem os mesmos atributos, né? Temos aqui a Trindade, assim sucessivamente, e aqui a bibliografia, tá? No que diz respeito a esse artigo aqui que pertence ao pastor Cleverson de Abreu Faria, tá? Fiquem todos na graça e na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.